Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos agora na questão número 100, no vídeo número 100, né? Estamos no vídeo número 100 e já estamos lá chegando na questão 489. Então vejam, já são 100 vídeos que você tem e você pode voltar desde o início para estudar o Livro dos Espíritos. Você não tem mais desculpa para dizer assim, olha, eu não leio, Anderson, porque eu durmo, eu não leio porque eu não consigo entender. Você tem aí já um estudo bem extenso, se você não começou ainda, né? Para ir lá desde o primeiro vídeo, com quase 500 perguntas já relatadas aqui, discutidas, né? Então agora estamos ainda aqui no livro 2, capítulo 9. Estamos naquele capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal e vamos entrar agora no subtítulo Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E vamos começar na questão número 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para proteger, olha só, isso tem muito a ver com anjos, o que ele fala de anjo guardião, o mentor espiritual. Olha a resposta do Espírito de Verdade. Sim, o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Questão 490. Em que se deve entender por anjo guardião? O Kardec perguntou por anjo guardião porque isso vem muito do catolicismo, né? O anjo da guarda. E olha só o que ele responde. O que é o anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então ele é uma ordem acima de você que está encarnado. Tá? Qual é a missão do espírito protetor? Questão 491, ele está perguntando, tá? Qual é a missão do espírito protetor? E ele diz, a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida, tá? Vejam que aqui, fazendo uma pausa da 489 a 491, vejam que Kardec não chamou de mentor espiritual, não chamou de guia espiritual. Primeiro ele fez uma introdução falando de anjos guardiães, tá? Anjos guardiães, que é para meio que trazer as pessoas daquela cultura que já conhecem, para explicar que esse anjo guardião é um espírito protetor, tá? E ele explica que a função dele é como de um pai sobre seus filhos, é orientar, é proteger no bom caminho, né? Dar conselhos, mas ele não diz aqui, ó, dar todas as respostas para a sua vida, para todas as suas perguntas, o tempo todo está lhe atendendo a todas as situações, não é para ele te carregar no colo. Tá? É para ele te auxiliar na evolução. Tá? Questão 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento. Né? Quando a pessoa encarnou, ele aparece aí. Ele diz aqui, ó, depois do seu nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então veja que um espírito guardião, ou mentor espiritual, guia espiritual, como você quiser chamar, não importa o nome, tá? Isso é só um nome, tá? Então vejam que este espírito, ele é como um professor. Ele pode lhe acompanhar por várias encarnações, ele vai estar ali sempre lhe ajudando, lhe auxiliando, tipo o mestre Oda, né? O Luke já cresceu, já fez um monte de coisa, mas ele está sempre lá orientando, ele está sempre lá dando dicas. Né? Então vejam que é muito interessante essa relação do espírito protetor com a pessoa que encarna. E aí Kardec faz uma pergunta anexa aqui. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Ou seja, ó, só protejo esse. Se tiver um ali desesperado, eu não ajudo, porque eu estou aqui, ó, definido só para ajudar esse. Ele diz aqui, ó, não, mas o faz menos exclusivamente. Então o espírito ele não está exclusivo só para uma pessoa e exclui todas as outras. Tá? Ele está mais exclusivamente para proteger um, mas ele não vai deixar de ajudar ninguém. Tá? Então não é tipo um gênio da lâmpada que só atende aquela pessoa. Tá? Não existe, gente, magia nisso. Tá? Não existe magia. Questão 494.
O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda, né? Ele está perguntando, olha, está fatalmente ligado, não tem como ele se desligar da proteção daquele espírito especificamente, tá? E ele diz aqui, ó, ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Tá? Então vejam que no mundo espiritual as coisas são muito naturais. Às vezes nós humanos, nós queremos colocar isso num formato religioso, mágico, místico. Então parece que assim, ó, a ligação do espírito guardião não pode ser quebrada. Ai meu Deus, mas o mentor me abandonou para fazer uma missão. Gente, é um processo natural. É como um trabalho. Então se ele é designado para uma missão superior, além das suas necessidades, do seu mundinho aqui encarnado, ele vai fazer essa missão superior e você vai ficar sobre a guarda de outro espírito. É um processo natural, tá? Não é uma quebra, não é um espírito te renegando, né? Não existe isso, tá? E para aquelas pessoas que pensam assim, ó, já até alguns vão se perguntar, então o meu mentor eu acho que me abandonou. Mentores espirituais não abandonam os seus tutelados. Somos nós que deixamos de captar a influência dele, as energias dele, as inspirações dele, porque nós nos distanciamos psicologicamente, mentalmente. Os nossos pensamentos e objetivos estão indo para fora da linha das nossas necessidades, do que é necessário, do que é objetivo, do que é importante para a nossa encarnação. E aí a gente se sente meio assim, nossa, meu mentor não está me ajudando. Ele está, mas ele quer que você volte para o trilho. Ele quer que você volte para o caminho do bem, para um caminho melhor, né? Mais indicado. Então, para explicar essa parte, tem uma questão aqui, 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Olha só. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Ou seja, quando você tem vontade de se meter lá com espíritos inferiores, ele pensa, não, vou deixar ele ir. Vou deixar. Né? Ele quer, ele deseja. Então olha como o livre-arbítrio é respeitado. Todavia não o abandona completamente. Esse faz sempre ouvir, sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos, tá? Então é o homem que fecha os ouvidos, o ser humano. Ele retorna desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos. Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer, não te disse isto? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo e aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos, guardiães, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos.
Não pensei em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes orientadores seguidos. O objetivo não vos pode faltar, porque esse é o objetivo de Deus. Então ele deu aqui uma lição, né? Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada. E vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido, o qual vela como um pai vela sobre o seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas, estejais ao contrário sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde, se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Olha o que ele está dizendo aqui. Homens instruídos, instruí, homens de talento, elevai os vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a de Deus, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com os vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna? Esse texto aqui, na verdade, não é a resposta daquela pergunta, mas é a mensagem de São Luís eu não entendi direito aqui, São Luís Santo Agostinho, é uma mensagem então, né? Não é exatamente o texto da resposta, tá? E aí aqui tem uma consideração final de Kardec antes de encerrar a parte daquela pergunta. A doutrina dos anjos guardiães, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, que ainda estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomarão sobre sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo de transmissão do som? Ele ainda fala, né, da capacidade do fluido universal, que nós já lemos lá em A Gênese, né, que é através desse fluido que o seu espírito protetor pode estar em outra galáxia, naquele momento, fazendo qualquer outro trabalho. Só pelo seu vínculo de pensamento, qualquer pergunta que você fizer, qualquer oração, qualquer pensamento, ele vai sentir esse pensamento, ele vai perceber esse pensamento e mentalmente ele pode lhe responder. Ele não precisa exatamente estar ao seu lado 24 horas por dia, porque tem pessoas que acreditam, né, que o mentor espiritual ele está pregado ali do nosso lado, ele está amarrado a gente 24 horas por dia. Nem sempre funciona assim, às vezes ele está ali, às vezes ele está em outro lugar, porém com ligação mental. Então, meus amigos, esse estudo já ficou bem comprido, porém vamos continuar ainda no mesmo capítulo, no mesmo tema, sobre anjos guardiães, porém na pergunta 496. Então, até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.